Paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais uma manhã aqui para nós lermos a palavra de Deus, e eu quero começar já orando com os irmãos, pedindo a Deus que Deus possa nos ajudar esta manhã a entender um pouco mais a sua palavra. Continuamos no propósito, irmãos, da leitura na carta aos Romanos, carta essa que tem nos abençoado de maneira poderosa. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Jesus por ter nos dado esse privilégio de podermos estar aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, neste momento, ajude-nos, Senhor, a entender, a compreender a Tua palavra e direciona os nossos olhos, o nosso coração, a nossa intenção para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, continuando a leitura, de Romanos, hoje nós vamos ler o capítulo 13, que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Todas as autoridades não causam, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do pecado, livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois ela tem o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam mal. Portanto, sujeite-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realiza. Dê a cada um o que lhe é devido, pague os impostos e tributos àqueles que o recolhem, e honrem e respeite as autoridades. Irmãos, pois bem, esse texto é bem complexo, para a gente entender no sentido, porque muitas das vezes a gente pega esse texto para a gente falar do manual de política de Paulo aqui, E aqui não é essa ideia de Paulo politizar, dar um manual de política aqui. Mas antes da gente comentar, a gente precisa lembrar lá do capítulo 12, do versículo 2, que diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação, pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, no capítulo 12, que a gente viu com o presbítero Rodrigo, vem trazendo várias circunstâncias para nós. A gente não deve pagar o mal com o mal, o amor não deve ser fingido, nós não devemos tornar o mal por bem. E ele encerra no versículo 21 dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então Paulo continua trazendo essa ideia, irmão, justamente agora na esfera cívica, na esfera civil, onde quando nós olharmos para a autoridade, nós devemos também honrar elas. Há historiadores e pesquisadores que dizem que talvez a igreja de Roma, neste momento, estava acontecendo um possível situação de motim, de guerra civil, de movimentações civis, onde o imposto, que é o que a gente leu no versículo 7, poderia ser o estopim disso. A Roma estava cobrando impostos e alguns não queriam pagar esses impostos. E aí então Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que não, nós devemos honrar as autoridades. As autoridades estão aí para manter a ordem social. Então quem comete erro deve pagar pelo seu erro. Se você não comete erro, não tem por que temer a autoridade. Então Paulo está trazendo esse sentido, mas primeiro, é da vontade de Deus que algumas autoridades sejam instituídas. Então, se é da vontade de Deus, nós devemos não se conformar com o mundo, se juntar em guerras civis,
fazer, né, manifestações, enfim. Mas nós devemos temer, até o ponto de que não nos tire a nossa liberdade como cristãos, né? Então, assim, há um paralelo aqui, nós estamos falando de governo civil para a ordem social. Paulo está falando desse sentido, para a ordem social, porque nós como cristãos, nós já temos uma mente transformada. Nosso coração não é mais como o do mundo, nosso coração é transformado pela palavra de Deus. E com o coração transformado, nós podemos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se sujeitar à autoridade, é lógico, irmãos, que existe, a gente não vai conseguir resumir aqui em alguns minutos, mas ela faz parte do plano da obediência de Deus, porque a autoridade foi instituída por Deus para pôr ordem na sociedade, né? Para pegar malfeitores, para pegar pessoas desordeiras, e essas pessoas serão punidas. Mas aquelas pessoas que andam certo não tem por que ter medo. Honrem, né? Pague o tributo, pague o imposto, não fica, né? Faça parte social. Isso faz parte de Deus. O próprio Jesus pagou imposto. Então, não tem um porquê a gente ficar, né, catando esse texto de Romanos 13 e fazer um time. Eu vou deixar nos comentários um vídeo de um pastor chamado Marcos Botelho. Ele fala sobre isso, né? Ele tem um vídeo curto no WhatsApp, no YouTube, que ele explica um pouco sobre essa questão de autoridade aí. Então depois os irmãos peguem aí, tá no comentário, acabei de postar no comentário, os irmãos analise, vê o que esse irmão traz um pouco mais profundo para a gente aí. Amém? Então, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam da armadura de Deus. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem inveja. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo, depois do capítulo, né, do versículo 8 em diante, ele continua explanando para a gente a questão de amar o próximo, de honrar o próximo, de viver em paz com o próximo, com a sociedade. E ele deixa bem claro que nós não devemos dever nada a ninguém. Então, no tocante, né, como diz ele, no tocante às autoridades, devemos cumprir os nossos papéis civis. Pagar imposto, respeitar, né, votar, enfim, nós devemos cumprir. Então nós devemos dever nada a ninguém, ao próximo, à sociedade, não devemos dever nada para ninguém. Se você pegou emprestado algo, devolva. Se você deve, pague, né? Então assim, tem comunhão, tenha paz com todo mundo. Nós devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Talvez você fale assim: Lucas, mas eu já amo essa pessoa, já amo fulano e tal. Você continua devendo amor para ela. A coisa é excedente, aquilo que a gente vai além da gente, a ponto como Cristo entregou a sua vida. Nós também, em 1 João 3,16 fala que nisso conhecemos, né, o amor, né? Que Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, essa é a tônica de Paulo. Se a gente ama, independente quem seja a pessoa, nós vamos estar vivendo uma vida tranquila. E com a questão social, irmãos, né, Paulo fala para nós não se envolver
né? E em coisas indecentes, para não se envolver em contaminações, em situações que vão levar à blasfêmia do nome de Deus. Por quê? Porque nós somos da luz, irmãos. Nós não pertencemos mais a esse reino da terra. Nós somos seres espirituais, ou seja, nós estamos em carne, porém nós somos seres espirituais. Então o que acontece? A nossa vida é o céu, a nossa esperança é o céu. Então as coisas da terra devem ser cumpridas e honradas, as coisas da terra devem ser respeitadas, as coisas da terra devem ser vividas. Porém, a nossa expectativa maior é o céu, é o trono da glória de Deus. Então ele diz, tá acabando, irmãos, tá acabando. Falta só mais um pouquinho de tempo. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Então, enquanto Jesus não volta, a gente deve viver com decência, à vista de todos. Então, essa ideia de decência à vista de todos não é coisa de igreja, isso é coisa da Bíblia. Nós devemos se preocupar com o nosso testemunho de quem está ao nosso redor. Nós devemos, no capítulo 14 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, né? Então ele dá algumas ideias para nós, como a gente pode viver com decência à vista de todos. Primeiro, não participar de festanças desregradas, né? Tá aquela festa de só a misericórdia de Deus, então não devemos estar lá. Note que não fala para a gente não participar de festas, fala de festas desregradas, festas sem ordem, festas sem organização, festas sem decência. O próprio culto, né? O próprio Paulo fala de culto sem ordem e sem decência, também não é bom. Então não é a festa em si, é o tipo da festa. Então é tipos de festa que a gente vai estar aqui, né? Que Paulo fala aqui, bebedeiras, né? Promiscuidade sexual, né? Os jovens, né? Um dia vai para a cama com um, vai para a cama com o outro, pega um, pega outro, ou os casados, né? Misturando as coisas dentro do relacionamento, né? O sexo é para homem e mulher, irmãos, né? Para o marido e para a esposa, não deve ter uma terceira via, sabe? Não deve ter algo que complemente esse negócio, não. Então são tudo formas de promiscuidade sexual, né? Então não devemos viver disso aí. Práticas imorais, né? Então roubar, furtar, falar mal, cobiçar, tudo são práticas imorais, né? E não se envolve em brigas nem invejas. Então assim, tá tendo uma briga aí, irmão? Foge, não tem inveja, foge disso aí. Faça aquilo que está no versículo 13, irmão. O que está no versículo 13? Em vez disso, ou seja, em vez da gente desfrutar dos nossos desejos carnais, nós devemos fazer o quê? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E ele complementa, não fique imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Um mal do nosso coração é a gente ficar bolando aqui como que a gente vai cometer coisas erradas. Não é para isso. É para a gente viver de forma que agrade ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então esse é o capítulo 13. Fala das autoridades e fala um pouco de amar o próximo, de viver em sociedade aí. Amém? Pode ser a irmã Maria, pode ser o irmão Denis que está com a gente. Amém? Capítulo 14. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem o não faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus no dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos
nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Irmãos, voltando ao mesmo objetivo do capítulo 13, que é que a gente agora tem uma vida transformada, uma vida renovada pelo Espírito Santo de Deus, Paulo aqui dá exemplo de dois tipos de pessoas na igreja, os fortes e os fracos. E ele já começa dizendo que é para não aceitar os fracos na fé. Já de início ele já fala, aceitem eles. Por quê? Irmãos, os fortes entendem que todos os dias é do Senhor. Os fortes entendem que não existe alimento restrito para se alimentar. Coisas muito comuns daquela época, os irmãos lembram muito bem, judeus guardam o sábado, judeus não comem carne de porco, tem vários requisitos na lei, e isso de certa forma estava trazendo conflito na igreja em Roma. Por quê? Porque os gentios queriam comer carne de porco, os judeus falavam que não podia. Os gentios queriam adorar a Deus todos os dias, os judeus falavam que não podia. E isso estava virando o quê? Uma briga entre eles. Então o apóstolo Paulo fala, gente, calma, sempre vai existir fracos e fortes no nosso meio. Mas qual deve ser a nossa atitude para com esses tipos de pessoas? Amor. Amar essas pessoas. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, irmãos, ele resolve 99% das brigas sociais. 99%, se você e eu amarmos as pessoas como Cristo nos amou, resolve-se um monte de coisa. Então, o que acontece? Paulo está dizendo aqui, gente, os fracos, eles às vezes vão falar que alimento pode, um dia não pode, isso, aquilo e tal. Fique em paz. Nós, como fortes, devemos amá-los. Nós devemos estar com ele. Porque quem somos nós para julgar o servo de outra pessoa? Irmãos, servos aqui está falando assim, se eu estou falando de quem é fraco, eu me considero forte e falo de quem é fraco, peraí, o fraco é servo de quem? É servo de Deus. E quem sou eu então para falar do servo de Deus? Então, Deus ajuda a ficar de pé. Por quê? A intenção do coração do forte e do fraco, irmãos, é agradar o Senhor. É agradar o Senhor da sua maneira, do seu jeito, da forma que Ele enxerga. E isso, então, Deus não proíbe, Deus não corta isso do ser humano. A experiência, o jeito de viver, o modo de agradar o Senhor, Deus não corta isso do ser humano. Pelo contrário, Deus permite o ser humano viver isso. Então, em relação aos fortes e aos fracos, a gente deve permanecer amando cada um. O cara que é forte e identifica o irmão fraco, não adianta eu chegar no irmão fraco, irmão, não pode, isso é pecado, isso aqui não vai resolver. Nós temos que ensinar, né? Como que a gente vai ensinar? Com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver, com a nossa vida diante do Senhor. Aí os fracos verão os frutos do Senhor sobre a nossa vida, e aí vai o quê? Ele vai aprendendo, mas ele é um cara, né? Uma pessoa aceita no corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo não é nosso, o corpo é de Cristo. E Cristo não faz acepção de ninguém. Cristo não chamou só os fortes, Cristo não chamou só os fracos, Cristo não chamou só os judeus, Cristo não chamou só os gentios. Cristo chama todos os homens. E é isso que nós devemos sempre lembrar. Cristo chama todos os homens. Amém? Então, no versículo 12 fala, né? Assim, tá? Cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Então, cada pessoa aí será responsável diante de Deus. Deus não vai pegar ali a sarça ardente do Parque Presidente Dutra e vai colocar todo mundo na caixinha e vai analisar a vida de um só ali e vai julgar todo mundo baseado na vida de um. Não!
Cristo vai olhar cada um que está ali. Vai olhar a minha vida, vai olhar a vida da Andresa, vai olhar a vida de outros irmãos. Cada um vai ser, diante de Deus, são responsáveis por sua vida diante de Deus. Por quê? Porque se a intenção for de agradar a Deus, irmãos, amém. Amém. Se a intenção for só para se mostrar, está errado. Nós não somos fariseus, não somos hipócritas. Amém? Então, no versículo 13, Paulo continua dando essa ideia para nós. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Isso responde aqui toda a inquietação do coração do irmão fraco, do irmão forte. Nós fomos chamados, irmão, para não fazer nenhum irmão tropeçar e cair. É responsabilidade nossa a gente não fazer o irmão tropeçar e cair. Se o irmão acha que comer carne de porco é pecado, deixa ele, irmão. Você fica na sua. E a gente vai aprender um negócio melhor ainda, mais interessante. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro, o alimento. E se o outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Deste modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Senhor. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Maravilha de texto, irmãos. Então, o problema da igreja aqui de Roma neste momento é justamente a questão da vida pessoal. A vida pessoal aqui é o problema dos irmãos aqui de Roma. Então o apóstolo Paulo usa o exemplo de comida e bebida, que é mais prático. Todo mundo come e bebe, independente do alimento, independente do tipo da bebida. Todo mundo faz isso. Então ele pega as coisas mais simples, básicas da vida e traz o ensinamento que nós não podemos fazer com o irmão tropece naquilo que a gente faz. É muito sério isso. Então, se o irmão acha errado comer carne, então que a gente não coma carne diante desse irmão. Não pega lá o bifão e vou comer, problema do irmão, isso, aquilo, tal. Não é para fazer isso. Porque se a gente fizer assim, a gente não está agindo com amor. A Bíblia está falando isso. Agora, se o irmão ele é forte, você está entre irmãos, que tranquilo, entendeu que carne de porco, eu estou usando carne de porco por causa da questão da lei, tá, irmãos? Se a carne de porco pode comer, então tá bom. Porque esse irmão vai um dia lá, chama ele lá na casa, Vamos ser um pernil, eu fiz aqui um torresmo, com um limãozinho, aqui, vamos comer. Amém. Agora a gente não pode ficar achando que somos melhores que os próximos, que os outros, de uma certa forma aí, esfregando na cara do outro aí, que a gente é forte e eles são fracos, isso, aquilo, tal, e achar que Deus está se agradando de tudo isso. Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada, porque nós fomos chamados para viver em harmonia e procuremos edificar uns aos outros. A igreja foi constituída para viver em harmonia, em santidade, em união, em comunhão. Não para ficar aqui na cadeira de juiz, entre aspas, e ficar lá, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo, o irmão faz aquilo outro, o irmão faz aquilo outro. Não, irmãos. Abre mão.
Aí cabe o desafio para nós essa manhã. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente acha que não é errado para não fazer o outro irmão tropeçar? Quantos de nós estamos dispostos? Isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Você quer viver no reino? Quer aprender? Quer aumentar o reino de Deus? Primeiro de tudo, aprenda a abrir mão daquilo que o outro considera pecado para você não fazer ele tropeçar. Amar o próximo como a si mesmo. Se você acha escandaloso, por que você e acha ruim do outro fazer, por que você vai cometer a mesma coisa? Então nós devemos viver. E eu quero deixar o versículo 22, irmãos, bem gravado no nosso coração, porque isso é muito importante para nós. O que diz? Você tem direito às suas convicções. Cada um de nós temos direito àquilo que a gente acredita ou não acredita, baseado na Bíblia Sagrada, tá? Mas guarde isso entre você e Deus. O problema, irmãos, não é as experiências. Eu amo as experiências com Cristo, eu acho super válido as experiências com Cristo, mas o que eu não posso fazer, irmãos, é pegar a minha experiência, subir no púlpito e dizer, irmão, só vai dar certo daqui para frente se você fizer isso. Não, não vai dar certo, porque isso é eu e Deus, é eu e o Senhor. Lógico, irmãos, que há limites, a Bíblia traz limites para nós. Não é eu vou aqui na minha casa se embebedar porque eu tranquilo com Deus, porque eu entendo que isso não tem problema. Não, pô. Versículo capítulo 13, acabamos de ler que não é para a gente viver em bebedeiras. A bebida forte é para os amargurados de coração. Então, peraí, a gente tem limite. Então eu vou ter uma vida sexual aí desregrada porque eu e Deus estamos tranquilos, a minha consciência com Deus está tranquila. Não, mas tem limite. Nós acabamos de ler no capítulo 13, não é assim que funcionam as coisas. O que a gente está falando aqui é nos irmãos, é na igreja, na comunidade, aquilo que a gente está vivendo dia a dia. É onde eu trabalho, é onde eu estudo, no meio da minha família que ainda não é salva, no meio dessas pessoas eu tenho que vigiar, andar com decência e pudor, para mim não fazer com que outras pessoas tropecem. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Uma outra forma da gente, ao meu ver, tá, irmãos, a gente ver se a gente está fazendo certo ou errado, se a gente tem coragem de fazer isso na frente de outras pessoas. Né? Então, se a gente tiver coragem de fazer isso na frente de outras pessoas, tranquilo. Mas se a sua consciência estiver ali, você está errado, você está fazendo, mas você está errado, isso aqui e tal. Calma, irmão, está errado. Muda a situação, porque você está fazendo aquilo que você não acredita. Então isso não pode também. Então você acaba caindo no mesmo erro aí. Agora, se você é tranquilo, né? Não, faz mal. Com a carne aqui, ó, espetinho de porco, perfeito, sossegado. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? E por falar de igreja, de comunidade, comunhão, viver em harmonia, eu quero convidar os irmãos a estarem domingo. A gente vai estudar sobre a verdadeira igreja, né? Sobre alguns versículos bíblicos que tratam da igreja do Senhor. Então você tem dificuldade de entender o que é a igreja, por que a igreja serve, quem compõe a igreja, por que a igreja foi instituída. Eu quero convidar você a estar comigo 9 horas da manhã, neste domingo, para a gente estudar sobre a igreja. Quem tem a revista já pode ir estudando, né? As lições, a lição, os versículos bíblicos, já faz as suas anotações, porque eu tenho certeza que será uma bênção. Se a gente entender o que é a verdadeira igreja, aí a gente vai aprender. Mas antes de domingo, sexta-feira, temos o finalizar da carta aos Romanos, né? Mais um livro, graças a Deus, mais uma carta, né? A gente leu já esse ano. Então a gente tem sexta-feira, 7 horas da manhã, com o pastor Rodrigo, né? A finalização de Romanos, e segunda-feira já começa outro livro. Então nisso a gente vai emendando e vamos lendo. Amém, irmãos? No domingo à noite o nosso culto, quem puder esteja presencial conosco, né? Será uma bênção, certamente Deus irá nos abençoar e derramar sua glória sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E o restante da semana continua tudo igual. Leitura, segunda, quarta, sexta, culto, quinta-feira, né? Domingo, 9 horas da manhã, escola dominical. Amém, irmãos? Eu espero os irmãos sexta-feira, junto com o pastor Rodrigo, para a gente encerrar a carta aos Romanos, e é uma carta abençoadora. Amém?
Eu quero orar neste momento, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa leitura e que você e eu e nós todos tenhamos uma ótima quarta-feira diante da presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o amor está acima de todas as coisas. O verdadeiro amor honra as autoridades, o verdadeiro amor ama os irmãos, o verdadeiro amor não quer fazer mal ao próximo, o verdadeiro amor está preocupado em glorificar somente o Teu nome. Por isso, Senhor, neste momento, derrama sobre nós a capacitação do Teu Espírito para que a gente possa, Deus, experimentar, ó Deus, uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria no Espírito. Espírito esse, Senhor, que é o Consolador, que é o Encorajador, aquele que foi prometido lá em João 14, Senhor, que estará conosco todos os dias até o Senhor vir buscar a sua igreja, porque o Senhor foi preparar moradas para nós. Então, Senhor, que nós nos livramos dessas roupas sujas, desses pecados imundos, Senhor, e nos revistamos do Senhor, da veste lavada e com a marca do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para que a nossa vida seja uma vida de glorificação ao Teu nome, Jesus. Pai, nos ajude a chegar nessa estatura, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a chegar neste momento, nesse sentido de vida, porque, Senhor, nós somos chamados para Te honrar e Te servir. Jesus, ajuda a minha vida, corrija minhas falhas, corrija os meus erros, Senhor. Me instrui, Senhor, a andar no caminho correto, porque eu quero glorificar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos. Dê uma quarta-feira abençoada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Sejam abençoados aí, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã no culto.